O que Jesus disse sobre a luxúria que muitas pessoas não conhecem. Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28, Bíblia amplificada. Vocês ouviram o que foi dito: não cometerás adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Vocês ouviram que foi dito para os antigos. Agora, Jesus aborda os ensinamentos que eles haviam recebido anteriormente sobre a lei do adultério. Naturalmente, os instrutores da época ensinavam para os seus alunos que o ato de adultério em si era imoral. No entanto, a legislação só era aplicada às ações das pessoas e não às suas intenções. O adultério era categoricamente proibido pela lei mosaica. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Não cometerás adultério. Deuteronômio capítulo 5, versículo 18. Não cometerás adultério. Alguém poderia se sentir satisfeito consigo mesmo por nunca ter desobedecido a este mandamento, mas ao mesmo tempo ter olhos cheios de adultério. Eles têm olhos cheios de adultério, constantemente buscando pecado, seduzindo e afastando almas instáveis. Com corações treinados na ganância, eles são filhos de uma maldição. Pedro 2, capítulo 2, versículo 14, Bíblia amplificada. Mesmo enquanto alguém apresenta uma boa aparência, é possível que seus pensamentos estejam continuamente vagando por território obscuro. Portanto, Jesus instruiu seus discípulos de que não era suficiente apenas se abster do ato em si. Eles também precisavam ser puros por dentro. A lei proibia o ato de adultério, Jesus proíbe o desejo. Aquele que olha para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. E Stanley Jones captou a importância deste verso quando escreveu: se você pensa ou age em adultério, você não satisfaz o impulso sexual, você derrama óleo em um fogo para apagá-lo. O pecado começa na mente, e se continuarmos a alimentar esse pensamento pecaminoso, eventualmente agiremos de acordo com ele. Nos deparamos com o provérbio que declara: aquele que olha para uma mulher com desejo já cometeu adultério com ela em seu coração. Jesus acrescenta que é possível cometer adultério ou assassinato em nossos corações ou mentes, e que isso também é uma forma de pecado e é proibido pelo mandamento contra o adultério. Jesus rastreou as raízes do desejo sexual até os olhos quando disse coisas como: aquele que olha para uma mulher. Isso é verdade de acordo com a declaração bíblica e a experiência de vida. Jó capítulo 31, versículo 1. Fiz um acordo, um pacto com os meus olhos. Como então poderia eu olhar luxuriosamente para uma virgem? Quando alguém parecia ter pena de um homem de um olho só, ele lhe dizia que tinha perdido um de seus inimigos, um ladrão muito astuto, que teria roubado o seu coração. Trap. Algumas pessoas apenas se abstêm de cometer adultério porque têm vergonha da possibilidade de serem descobertas, mas no fundo o fazem diariamente. É digno de crédito que se abstenham de se envolver no ato explicitamente sexual do adultério. No entanto, o fato de que suas mentes estão ocupadas com tais pensamentos é extremamente problemático. Este princípio se aplica a muito mais do que homens olhando para mulheres. Aplica-se a praticamente tudo que podemos cobiçar com os olhos ou a mente. Estas são as palavras mais incisivas sobre impureza que já foram proferidas, afirmou Morgan. Adultério no coração. Porque Jesus considera o adultério no coração como um pecado, podemos deduzir que o que pensamos e permitimos que nossos corações descansem é resultado das escolhas que fazemos. Podemos não ser capazes de controlar pensamentos ou sentimentos passageiros, mas certamente decidimos onde nosso coração e mente descansarão. Um comentarista bíblico popular afirmou: a imaginação é um presente dado por Deus, mas se ela é alimentada com sujeira pelos olhos, será suja. Todo pecado, especialmente o pecado sexual, começa com a imaginação. Portanto, o que alimenta a imaginação é de importância máxima na busca da retidão do reino. Um exemplo de alguém que disciplinou seus olhos foi Jó. O livro de Jó é notável de muitas maneiras, mas uma de suas qualidades mais cativantes é ilustrar como um homem pode ser ao mesmo tempo muito humano e extremamente celestial. Jó, capítulo 31, versículo 1. Fiz uma aliança com os meus olhos para não olhar luxuriosamente para uma jovem. Também é importante distinguir entre a tentação de pecar e o pecado em si. O olhar não deve ser casual, mas persistente.
O desejo não é involuntário ou momentâneo, mas acalentado com anseio. Jesus, apesar de ser tentado de todas as maneiras, resistiu a essas tentações, mas não cedeu ao pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não pode compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que foi tentado em todos os pontos, à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele foi capaz de ver as mulheres como mais do que simples objetos para sua satisfação sexual. Ele foi tentado em todos os pontos como nós, mas o desejo foi expulso pelo poder poderoso de um amor puro, no qual cada mulher era filha, irmã ou prometida. Um objeto sagrado de respeito terno, observou Bruce. Como conduzimos a nós mesmos na luta contra o pecado é crucial. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois te é mais útil que um dos teus membros pereça do que o teu corpo inteiro seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a para longe de ti, pois te é mais útil que um dos teus membros pereça do que o teu corpo inteiro seja lançado no inferno. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Aqui Jesus usa uma figura de linguagem e não fala literalmente. A mutilação não servirá ao propósito, pode impedir o ato exterior, mas não extinguirá o desejo, concluiu. Conforme o que vemos, seria melhor para você se apenas um dos seus membros perecesse do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Jesus não fez mais do que enfatizar a ideia de que, para ser obediente, é preciso estar disposto a sacrificar. Se permitirmos que o pecado controle uma parte de nossas vidas, precisamos ser capazes de conciliar por que seria melhor para essa parte de nossas vidas morrer do que nossas vidas inteiras sejam julgadas culpadas. Isso é algo que a maioria das pessoas hesita em fazer, e como resultado, ou continuam a viver suas vidas afundadas no pecado, ou nunca chegam a conhecer Jesus, nunca ultrapassam um vago desejo de serem melhores. A salvação de nossas almas é preferível a todas as coisas, por mais queridas e preciosas que sejam para nós. E se o discernimento comum dos homens os ensina a, para a preservação de seus corpos, cortar um membro específico, o que necessariamente poria em perigo todo o corpo, muito mais os ensina a se desfazerem de qualquer coisa que prejudicaria a salvação de suas almas, afirmou Poole. Não é de surpreender que Paulo exorte os crentes a fugir da imoralidade sexual. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, Bíblia amplificada. Fujam da imoralidade sexual em qualquer forma, seja pensamento ou comportamento, seja visual ou escrito. Todo outro pecado que um homem comete é fora do corpo, mas aquele que é sexualmente imoral peca contra o seu próprio corpo. Efésios capítulo 5, versículo 3, Bíblia amplificada. Mas a imoralidade sexual e toda impureza moral, comportamento indecente, ofensivo ou ganância, nem mesmo devem ser insinuados entre vocês, como é próprio entre os santos, pois como crentes, nosso modo de vida, quer em público ou em particular, reflete a validade de nossa fé. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, Bíblia amplificada. Porque esta é a vontade de Deus, que vocês sejam santificados, separados e apartados do pecado, que se abstenham e se afastem da imoralidade sexual. A mensagem mais famosa de Jesus, o Sermão da Montanha, focou nos corações de seus ouvintes. Ele direcionou seus discípulos como a audiência e prosseguiu pregando o que agora chamamos de bem-aventuranças. Ele chamou seus homens para serem diferentes, para ver o mundo da perspectiva de Deus, para se relacionar com as pessoas de maneira sobrenatural. Manter a pureza sexual requer mais do que simplesmente abster-se de envolver-se em atividades luxuriosas. Envolve também o coração. Não cometa adultério era outro dos 10 mandamentos que muitos judeus provavelmente assumiam que poderiam marcar em uma lista de pecados evitados com sucesso. Mas Jesus disse que olhar para uma mulher com desejo libidinoso é cometer adultério com ela em seu coração. Ações imorais, então, começam com pensamentos imorais, e os pensamentos imorais também são maus. Não se pode lidar com o pecado apenas lidando com ações externas. A luxúria é uma ilustração vívida do tipo de pecado que Jesus exortou seus seguidores a evitar. E na cultura atual, ela apresenta um obstáculo significativo para a busca da pureza moral.
Jesus deseja que seus discípulos tenham um compromisso tão profundo com a pureza moral que estejam prontos para cortar qualquer coisa em suas vidas que os tente ao pecado. Ele não está pedindo mutilação física. Novamente, o pecado é uma questão do coração e não apenas dos olhos e mãos. Em vez disso, ele está chamando para uma abordagem radical de evitar o pecado.